Falar sobre o decreto 12138 de 12 de agosto de 2024, que fala sobre os descontos aos produtores rurais do Rio Grande do Sul, tá, pessoal? Vamos lá, e eu vou ser bem sincero aqui nas minhas análises, tá? Objetivo, qual que é o objetivo? Atender produtores rurais que tiveram perdas dos seus bens, perdas de renda ou das atividades financiadas igual ou superior a 30%, tá? Em decorrência dos eventos climáticos. E outra coisa, só é válido para empreendimento localizado em município com situação de emergência ou calamidade pública, reconhecido pelo decreto federal. Aqui já começa a excluir alguns produtores. Por quê? Porque talvez o produtor teve uma perda, mas como não foi uma perda muito grande para a região, talvez foi na propriedade dele, etc., na propriedade na beira do rio, e aí não foi decretada situação de emergência. Então você já exclui um determinado percentual de produtores aqui. Além disso, o produtor tem um prazo até dia 10/9 para pedir a liquidação com desconto ou a renegociação com desconto, tá? Que a gente vai ver aqui na frente. Quais operações de crédito que entram? Pessoal, apenas operações contratadas com recursos controlados dentro do Pronaf, do Pronamp e do demais. Então, são operações de crédito rural em geral, operações de crédito de custeio, operações de crédito de investimento, apenas operações contratadas com recursos controlados. Então, operações contratadas com recursos livres não entram aqui dentro. Além disso, o vencimento da parcela vai tender a ser entre 1º de maio a 31 de dezembro. Então, aqui eu estou falando de crédito rural no geral, custeio e investimento. A parcela tem que vencer entre 1º de maio de 24 até 31/12 de 24. E a operação tem que ter sido contratada até 15 de abril e tem que ter ocorrido alguma liberação, seja parcial ou total, antes de 1º de maio, certo? Então, ou seja, o decreto ele é confuso. E eu detalhei ele aqui para você. O que não entra, pessoal? Operação liquidada ou amortizada antes da publicação da medida provisória. Ou seja, o produtor já liquidou, já pagou a operação antes do dia 31 de julho. Não vai entrar. Às vezes a parcela vencia depois, o produtor liquidou antes. Se liquidou, não entra. Outra coisa, ó pra você ver, isso aqui foi uma falha. Eu acredito que não, o meu ver tá errado, porque ó, operação enquadrada no Proagro ou com cobertura de seguro agrícola. Primeiro, o decreto não fala se o produtor teve indenização ou não, porque assim, vamos pegar o Pronaf. O Pronaf são operações de até 250 mil de custeio. Dentro do Pronaf, toda operação financiada com participação de recurso controlado deve ser integralmente enquadrado no Proagro. Então, se a gente tem que enquadrar a operação no Proagro, aqui a gente já tira um monte de produtor desse decreto também. Ah, mas você vê, porque às vezes o produtor não recebeu a indenização do Proagro. Só que daí, se ele não recebeu a indenização do Proagro, o decreto está falando assim, não importa. Se enquadrou a operação no Proagro ou seguro agrícola, se ele não recebeu outros 500, por que ele não recebeu? Aí ele vai ter que brigar com o Proagro, com o agente do Proagro, com a seguradora. Então aqui o decreto já excluiu um monte de gente. Entendeu? Então eu estou te trazendo a real. Operações de investimento de máquinas e equipamentos, no qual essas máquinas e equipamentos têm seguro, também está excluído. Custeio, se o produtor conduzir o custeio sem olhar o zoneamento agrícola, se for aplicável, plantou fora do zoneamento, também está fora. Operação contratada para integralização de cotas partes em cooperativas de produção, também está fora. Quando for operação de custeio, pessoal, é o seguinte, o produtor rural está aqui, se ele apresentar apenas uma declaração pessoal de perdas da renda, ou seja, ele vai apresentar apenas uma declaração pessoal. Essa declaração pessoal, ela vai ter que ser validada pelo CMDR. O que é o CMDR ou CMDRS? É Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. É que eu já vi, ainda tem município chamando de CMDR, talvez o produtor conheça como CMDR. Esse CMDRS, ele ou Conselho Congênere, se não tiver o CMDRS na cidade, um Conselho Congênere vai ter que avaliar. Então isso aqui cria mais burocracia ainda para o produtor acessar esse desconto. Além de excluir vários produtores aqui no ponto que a gente falou. Essa declaração dizendo, o senhor João diz que perdeu 30%, vai ter que ser validada pelo CMDR. Como ele apresentou apenas uma declaração pessoal, ele vai ter duas opções. Estou falando de custeio ainda. Qual é a opção? Opção 1, liquidar a parcela com desconto de 30%, limitado a R$20 mil por mutuário, independente do número de parcela ou operação. Não consegue liquidar, então ele vai ter que... Então quer dizer, por que eu trago aqui, pessoal? Só voltar aqui, por mutuário. Quer dizer que se ele tiver 3 operações, ele não vai receber 60 mil. Não consegue liquidar a operação, vai ter que renegociar. Vai renegociar com desconto de 24%, limitada a R$16 mil. Para o produtor
aumentar o desconto dele, ele vai ter que apresentar uma declaração pessoal e laudo técnico individual para cada operação que ele solicitar esse desconto. E nesse laudo vai ter que ter o percentual de perdas. Lembrando que essa declaração pessoal e o laudo técnico também vão ser validados pelo CMDR, a instituição vai ter que enviar para o CMDR. E nesse caso, quando ele apresentar o laudo técnico e também a declaração pessoal, ele vai ter duas opções com desconto um pouco maior. Liquidar o custeio com desconto equivalente ao percentual de perdas, limitado a 50%. Porque vamos supor que o produtor teve lá no laudo, informa que ele teve perda de 40%, que ele teve perda de 35%, de 32%, de 45%. Qual vai ser o percentual máximo? 50%, limitado a 50% ou a 25 mil, o que for menor. Só que o desconto é equivalente ao percentual de perdas. Então, se no percentual de perdas colocar que é 30, não vai receber 50, vai receber 30. Lembrando que o máximo é 50% sobre o valor das parcelas, limitado a 25 mil. E aí, ou seja, tu vai pegar o que for menor. Só que o máximo que ele vai receber é 25 mil reais. Não vai receber mais que isso. Não consegue liquidar, vai ter que renegociar a operação. Vai renegociar. Qual que vai aplicar o desconto equivalente ao percentual de perdas, limitado a 40% ou a 20 mil, o que for menor. Tá? E tem que tomar cuidado com relação aos casos de renegociação, pessoal. O saldo devedor das parcelas de custeio pode ser renegociado para pagamento em até 4 anos, com o vencimento da primeira parcela em 2025. Só que vai manter as fontes de recursos, ou seja, se ele contratou a 6% ao ano, vai manter os 6% ao ano. Só que ele vai pagar juro por esses 4 anos? Sim, recebe o desconto da renegociação, calcula o juro, parcela em 4 anos. Ele vai ter que pagar juro, só que vai manter a taxa de juro original do contrato, tá? Só que vai pagar é até 4 anos. A instituição pode fazer em 2, em 3, em 1, tá bom? Quando for operação de investimento, o produtor rural pode apresentar apenas a declaração pessoal de perda de bens ou da atividade financiada. Lembrando que a declaração de perda também tem que ser validada pelo CMDR ou Conselho Congênere. Se ele apresentou apenas a declaração pessoal, ele também vai ter duas opções. Liquidar a parcela com desconto de 30% ou 5 mil. Não consegue liquidar, então vai ter que renegociar, desconto de 24%, limitado a 4 mil. Beleza? Agora, se o produtor apresentar declaração pessoal de saúde, declaração pessoal, tô achando que é seguro, né? E laudo técnico, lembrando que essa declaração vai ser avaliada pelo CMDR, ele vai ter um desconto maior. Qual que é esse desconto? Vai ser, claro, equivalente ao percentual de perdas, limitado a 50% ou a 15 mil, o que for menor. Se ele não consegue liquidar, ele vai ter que renegociar. Para renegociar, vai renegociar aplicando desconto equivalente ao percentual de perdas da atividade, limitado a 40%. Então, se o produtor falar assim, que teve 50% de perda no investimento, vai ser limitado a 40% sobre o valor das parcelas ou a 12 mil reais, o que for menor. Por isso que vai ter que entender caso a caso para verificar se o produtor... Claro que o melhor cenário é o produtor apresentar o laudo técnico para ele conseguir um desconto maior, seja no custeio ou no investimento. Então, você que é produtor rural, vá por esse caminho, apresente o laudo técnico. E você que trabalha na instituição, se você como consultor do produtor, também direcione ele a apresentar esse laudo técnico individual justamente para ter um desconto maior, seja no custeio, seja no investimento. Tá, e se o custeio a gente paga em 4 anos, o investimento vai ser prorrogado para até 12 meses após a data prevista para o vencimento. Então, o vencimento do contrato está no mês 12 de 2028. Essa parcela vai jogar para o dia do mês 12 de 2029. Vai manter os encargos, as fontes de recursos. Ah, quer dizer que esse período que teve um ano a mais, ele vai pagar juro? Com certeza. Tem até um artigo, pessoal, tem nesse decreto que fala o seguinte: excepcionalmente, e quando dá excepcionalmente, eu já acho que não vai acontecer. Desde que atendido todos os requisitos de enquadramento, o desconto concedido em 2024 pela comissão poderá abranger as parcelas de crédito, se houver margem, né? Porque às vezes o produtor não usou toda a margem, poderá abranger as parcelas com vencimento em 2025. Difícil isso acontecer, de verdade. Eu não acho que vai acontecer, tá? E se a perda dele foi superior a 60%? Aí o produtor rural vai ter que apresentar declaração de perdas, laudo técnico com o percentual das perdas. Esse laudo
essa declaração vão ser avaliados pelos, ou seja, os documentos que compõem esse desconto vai ser avaliado pelo CMDR. Vai ter, o governo criou a Comissão Especial de Análise de Operações de Crédito Rural do Rio Grande do Sul, que não existe, foi criada agora, que tem a finalidade de analisar os pedidos de desconto de perdas igual ou superior a 60%. Perdas superiores a 60%. Tá? Seja na liquidação, ou seja na liquidação ou na renegociação. Então, teve perda superior a 60%, quem vai avaliar vai passar pelo CMDRS e depois vai para a Comissão Especial de Análise de Operações de Crédito Rural do Rio Grande do Sul. Quem participa? Um representante do MDA, um representante do Ministério da Agricultura e um representante do Ministério da Fazenda. São quem participa da comissão. Qual é o limite? Custeio e industrialização, 120 mil. No máximo 120 mil. Não vai receber mais que 120. E se for investimento? No máximo 120 mil reais. E esses descontos não são cumulativos. Ou seja, ele não vai poder... Ele tem um crédito de custeio, um crédito de investimento, vai pegar 240 mil. Eu até lendo o decreto, pessoal, o decreto até não deixa isso muito claro, nem que pode, nem que não pode, mas não vai ser cumulativo. Entendeu? O decreto ele deixa também aberto, ele não traz em detalhes com relação a isso. Tá? Mas, se fosse cumulativo, eu confesso que essa parte do decreto ficou até um pouco... Eu achei um pouco confuso, porque o decreto não traz isso de maneira muito clara. Então, no meu entendimento, pelo que a gente vê nas reportagens também, que o limite máximo do produtor é 120 mil reais. Pode pesquisa qualquer matéria aí no Google. Desconto máximo dos produtores gaúchos chega a 120 mil. E seria bom demais o governo dar 240, né? E aí, atenção, pessoal. Então, vamos lá. Na hora que o produtor está solicitando desconto para a instituição, olha o papel do gerente agro tendo que atuar de maneira consultiva junto com o produtor. Porque ele vai ter três alternativas. Ele vai optar, artigo 2, aqui está o artigo 2, esse aqui é o artigo 3, esse aqui é o 4. Ele vai ter que optar por uma das modalidades de desconto prevista no artigo 2, 3 ou pela modalidade de desconto do artigo 4. Vedada a alteração da opção após encaminhamento da solicitação ao CMDR. Quer dizer que ele vai ter que escolher. Se a operação dele for de 30% a 60%, não é nem 59%, né? É perda de 60%. Porque aqui é superior a 60%, tá? Então, perdão. Se a perda dele foi até 60%, ele vai ter que optar em pedir o desconto no custeio ou pedir o desconto no investimento. Se a perda dele foi superior a 60%, daí ele também vai ter que optar, porque ele não vai conseguir fazer 120, lembra dos 120 mil? 120 mil no custeio, 120 mil no investimento, certo? Então, ou seja, ele vai ter... Por que eu tô falando assim, ó? Tô trazendo esse caso aqui, porque no ato da solicitação do desconto, o produtor rural tem que optar por uma das modalidades de desconto. E a gente tem, essa aqui é o artigo 2, esse é o artigo 3, esse é o artigo 4. Claro que se ele teve perdas inferiores a 60%, não faz sentido ele escolher isso aqui, ele nem vai poder. Agora, se ele teve perdas superiores a 60%, já não faz sentido ele escolher esses outros dois. Então, talvez onde vai ficar mais a questão da escolha é que o produtor vai ter que escolher. Quem teve perda até 60% vai ter que escolher se vai receber o desconto na operação de custeio ou no investimento. Ele vai ter que calcular qual que dá mais desconto, certo? Eu, se fosse produtor, faria isso. Qual que dá mais desconto? Para mim escolher qual que dá mais desconto. Beleza, pessoal? Mas é o seguinte, né? Eu sei que o decreto, eu falo para você, o decreto eu acho que ele foi feito às pressas e ele deixa algumas brechas. Existem alguns pedidos aí para que sejam revistos alguns pontos desse decreto. Não sei como vai ficar, vamos ver os próximos capítulos da novela. Mas isso aqui, na minha opinião, tem certa burocracia e muitas vezes é tampar o sol com a peneira. Beleza? Mas espero que tenha clareado um pouco essa questão para você, seja você produtor rural ou você que atua no mercado financeiro. Beleza?